Perspectiva de clima seco até setembro ameaça o fornecimento de água no Brasil e encarece o preço da energia. O acionamento das usinas térmicas em substituição das hidrelétricas levou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a acionar a bandeira vermelha no patamar 2. O período de férias escolares também deixa a conta salgada, com as crianças e adolescentes mais tempo em casa. Em entrevista a Tiago Berraich, a meteorologista Rebeca Fonseca, da SOMAR, avalia que o fenômeno Laninha agravou ainda mais o quadro de seca no centro-sul do país. No semestre desse ano, a gente teve a atuação do fenômeno Laninha, que seria o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que impacta no regime de chuva que seria abaixo da média na região centro-sul do Brasil. E com a falta de energia na forma hidráulica, das hidrelétricas, o governo tem que acionar a energia térmica, nuclear, eólica, que são mais caras. Por isso, teve essa passagem da bandeira vermelha de patamar 2 para o consumidor. Agora, para o próximo mês, é esperado um regime de chuva ainda abaixo da média, devido à entrada do inverno e o período seco, na região centro-sul do Brasil. E isso vai fazer com que a bandeira continue sendo vermelha de patamar 2, que seria o valor mais caro para o consumidor. De acordo com a meteorologista Rebeca Fonseca, a chuva vai permanecer abaixo da média, pelo menos até agosto. Falando ao Marcelo Matos, o engenheiro ambiental José Carlos Miersva, professor da PoliUSP, destaca que a condição do sistema Cantareira inspira cuidados. É um caso de atenção. Ou seja, não choveu na intensidade que deveria ter chovido. Mesmo assim, o nível do reservatório ainda continua numa condição adequada, mas isso inspira uma preocupação porque a gente está dependendo, então, do próximo ciclo de chuva. José Carlos Miersva acrescenta que o sistema integrado da região metropolitana de São Paulo evoluiu desde a crise hídrica em 2015. O próprio Cantareira não abastece mais 9 milhões de pessoas, mas sim 7 milhões e 500 mil. Vera, a situação não é confortável, mas você queria destacar o quê? O lado político disso? O lado político, Thiago. A última vez que a gente viveu uma crise hídrica foi no biênio ali 2013, 2014. Muito se acreditava que podia ter reflexo na eleição, principalmente aqui em São Paulo, que sofreu muito com a crise. Não houve, o Geraldo Alckmin se reelegeu primeiro turno e passou a fazer um marketing da solução da crise hídrica, inclusive exportado para além das fronteiras de São Paulo. Ele foi a estados do Nordeste vender a solução ali encontrada por São Paulo, e isso virou inclusive várias propagandas do governo do estado, da Sabesp. Esta volta da crise hídrica em plena campanha eleitoral, quando ele, Geraldo Alckmin, é candidato e está tendo o Nordeste como um foco, ele está fazendo esse discurso de que sabe resolver problemas que são caros ao Nordeste, como esse da crise de água, isso pode causar reflexo justamente nesse discurso. Afinal, a solução era só porque estava chovendo e por isso deixou de ser um problema a crise hídrica, ou porque o governo de São Paulo realmente tomou medidas e fez obras que vão ser de longo prazo, capazes, inclusive, de resolver esse problema agora da falta de chuva. Então vai ser testada um pouco a solução do governo de São Paulo para a crise hídrica daquele de 4 anos atrás.